tive até agora, recentemente, eu tive uma situação bastante inusitada, que foi um H-LASIK que eu fui fazer com fento, expliquei para o paciente as vantagens do fento. Simplesmente não foi possível fazer um flap com o diâmetro suficiente para fazer o H-LASIK. Depois de tentar várias vezes, eu tive que me orientar a paciente, conversar com a paciente, tirar ela do bloco, levar ela para a sala de consulta e explicar para ela o que estava acontecendo, que se ela quisesse desistir do procedimento, não teria problema nenhum, mas se ela quisesse continuar, eu faria com o microcerátomo. Ela aceitou fazer com o microcerátomo e foi o que foi feito. Fiz com o microcerátomo sem a menor dificuldade, mostrando então que, apesar da gente ter uma tecnologia de ponta, às vezes, né, de acordo com o formato do olho, não foi possível fazer. Então a gente tem que saber fazer com as duas técnicas, as duas tecnologias. Era só essa observação. Que podemos, já são 7h30 já, né? Então podemos Exato, começar, podemos então. iniciar. Beleza. Então, ótimo. Vamos lá. A aula vai ser amanhã ou quinta? A aula vai ser na quinta-feira, Ah, tá. Ótimo. tá? Quinta-feira, às 19h30, ok? Certo. Uhum. Combinado. Falou, gente. Então vamos lá, a apresentação do Vamos lá. Rafael Oliveira. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Rafael Oliveira, Fellowship de Cirurgia Refrativa e Ceratocone. O tema da discussão de hoje são as complicações do flap com o microcerátomo. Hoje nós vamos falar do bottom roller, do free cap, do flap fino ou incompleto. Introduzindo o assunto, então, a gente sabe que o LASIK ainda é atualmente a cirurgia refrativa mais realizada no mundo. É importante a gente, nela, né, no LASIK, só dando uma recapitulada aqui, é feito um flap na parte anterior da córnea, seguido da ablação do exímio laser. E esse flap, ele pode ser confeccionado de duas formas, ou com os microcerátomos motuais, ou com o laser de Fendt segundo. Importante a gente destacar que a eficácia dos dois métodos é semelhante. Se a técnica for adequada, na literatura traz que não tem um benefício refrativo de um em detrimento do outro. O que fala é que no microcerátomo a chance de ter alguma complicação no flap é um pouco maior, que são as imperfeições do flap, que é o tema da aula de hoje. Ainda nessa comparação aí do microcerátomo com o fento, nessa imagem de cima aqui, a gente vê um desenho esquemático para a gente ver o padrão desse corte no microcerátomo, que ele é um padrão dito elíptico, de forma que na periferia ele fica um pouco mais espesso e no centro um pouco mais fino. E já no caso do fento, ele fica mais homogêneo em todo o seu trajeto, que a gente fala um parâmetro mais planar. E aqui a gente tem duas imagens de OCT de segmento anterior, comparando. Na de cima com o microcerátomo, a gente vê aqui na periferia uma espessura média ali de 142, e no centro 117. Já no fento, na periferia 100 e no centro 96, ou seja, uma variação aí muito pequena. Falando então do microcerátomo, que é o objetivo da aula de hoje, o princípio básico de todos é o mesmo. Eles fazem um aplanamento da superfície anterior da córnea, com grande aumento da pressão intraocular e contrapressão exercida pela plataforma do microcerátomo, para em seguida fazer o corte. Em outras palavras, vai aplanar a córnea para depois cortá-la. Existem vários fatores que influenciam na qualidade do corte do microcerátomo. E é interessante a gente conhecer esses fatores. O primeiro é a qualidade da lâmina. O ideal é que seja de ácido inoxidável e descartável, ou seja, não deve ser reutilizado. E, idealmente, ainda na literatura traz que tem que ser uma lâmina para cada olho. Nem sempre isso aí é viável na prática, mas a literatura traz que a utilização da mesma lâmina no segundo olho pode acarretar um flap um pouco mais fino em até 10% em relação ao primeiro. Além disso, outra variável aí é a angulação da lâmina em relação à superfície da córnea, que é chamado de ângulo de ataque, que ele pode variar de 0 até 30 graus. Também é importante avaliar a velocidade e a regularidade do corte, de forma que tem que ser o mais constante possível. O nível de pressão intraocular, vou falar mais à frente na técnica, mas
essa pressão ela é promovida pelo vácuo do anel de sucção. Idealmente, ela tem que ficar ali maior do que 65 milímetros de mercúrio. Outros fatores que também influenciam aí na qualidade do corte seria o diâmetro da lamela, a posição do pedículo, que pode ser ou nasal. Os microcerátomos mais tradicionais, esses pedículos, eles eram sempre nasal, igual a gente está vendo na imagem de cima aqui. Por quê? Porque era mais fácil, que aí o pedículo ficando nasal, o microcerátomo vinha de temporal e era mais fácil de acoplar mesmo. Só que com alguns microcerátomos, os mais novos, eles já têm a opção de você escolher qualquer meridiana ali para fazer. E alguns cirurgiões optam por deixar esse pedículo superior, que é a imagem aqui de baixo. Em relação ao resultado visual, a literatura traz que é o mesmo, da posição do pedículo. O que tem aí de variável nesse caso é que, no caso do superior, existem maior chance de ter o olho seco ou mesmo diminuição da sensibilidade, porque quando o pedículo é superior aqui, a gente corta as duas terminações, tanto a nasal quanto a temporal. Como a gente sabe, a inervação da córnea chega às 3,9. No caso, se o pedículo for nasal aqui, a gente cortaria somente o braço temporal e deixando o nasal aqui. Também tem as variações de cada fabricante. Existem vários modelos de microcerátomo no mercado. Eu trouxe aqui alguns para ilustrar nas imagens aqui, cada um modelo com o seu respectivo monitor, que está aqui à direita. Nesse monitor aqui a gente controla o vácuo e dá start no monitor, no motor. Ainda sobre o microcerátomo, sobre o funcionamento dele. Essa aqui é a estrutura básica, é claro que cada modelo tem algumas diferenças, mas aqui é a estrutura básica. É composto do anel de sucção. Esse anel é o que acopla na córnea do paciente. Ele tem aqui uma numeração específica, que nesse caso aqui é mais um, vou falar um pouquinho mais para frente. E tem o stop também, que é quando a lâmina vai chegar até o stop aqui, realizar o corte, depois voltar. E por fim, tem a estrutura aqui do vácuo, que a gente vai controlar pelo monitor e promover a sucção da córnea. Aqui embaixo a gente tem a cabeça do microcerátomo, né? Ela é composta por essa estrutura mais anterior aqui, que faz uma aplanação da córnea, e em seguida vem a lâmina. A escolha desse anel de sucção, a gente pode ser feita através dos nomogramas. Cada fabricante, cada marca tem o seu nomograma. É muito importante quando a gente for programar a cirurgia, a gente escolher de acordo com o nomograma do fabricante. Aqui eu trouxe o do Moriá, só para ilustrar mesmo, para a gente entender um pouquinho o raciocínio, com um exemplo aqui. No caso desse nomograma aqui, ele leva em consideração o K horizontal do paciente e a espessura do flap, o diâmetro do flap. O diâmetro do flap é a escolha do cirurgião de acordo com o padrão de abração. Por exemplo, se for fazer uma hipermetropia mais alta, a tendência é escolher um diâmetro com flap com diâmetro maior. Já se for uma miopia, por exemplo, ou um grau menor, pode ser um flap menor, não tem problema. Então, a gente vê que o mesmo K aqui tem várias opções de anel de acordo com o diâmetro do flap. No caso do exemplo que eu circulei aqui, o paciente que tem no K de 43, o cirurgião deseja um diâmetro de 9,5, aí ele indica usar um anel de mais um com um stop de 8. Aqui é só para a gente entender esse raciocínio. Dando sequência, então, tem alguns pontos da técnica que são importantes a gente frisar aqui, porque, se feito de maneira correta, eles evitam as complicações. Primeiramente, a marcação da córnea. É importante que essa marcação ela seja assimétrica, e aqui tem alguns exemplos nas imagens aqui. Ou assim, reto, porém assimétrico, ou circular. O porquê disso? Porque se for necessário reposicionar esse flap, e essa marcação for simétrica, às vezes até dá para o cirurgião saber o lado, né? O epitélio para cima. Mas se for muito simétrica, pode gerar confusão na hora dele não ficar rodado. E aí o ideal é que seja assim, assimétrico. É fundamental o posicionamento adequado do anel de sucção, que ele esteja centrado e com o vácuo adequado para fazer o corte. Além disso, o vácuo, como eu falei, ele é importante para gerar a pressão desejada. Essa pressão ela tem que ser ali na casa um pouquinho maior do que 65.
E para conferir essa pressão, existem duas formas. Tem a forma indireta, né, que é através da midríase que o paciente apresenta quando o olho está na pressão adequada, e também a amaurose transitória. E também tem a forma direta, que é o que eu ilustrei aqui na imagem de cima, que é através do tonômetro de Barra-Keck. É usado no intraoperatório mesmo para checar essa pressão. Na sequência, é indicado colocar um pouco de BSS sobre a córnea para facilitar o deslizamento do microcerátomo, posicionar corretamente o microcerátomo, realizar o corte, e aí já retirar o vácuo e os instrumentos todos juntos. E um ponto importante aqui também, antes de levantar o leito do flap, avaliar ali, fazer uma avaliação no leito cirúrgico para ver se não teve alguma complicação. Eu vou falar nas condutas, porque se tiver alguma dessas complicações de hoje, o ideal é não levantar o flap. Então, por isso que é interessante ali você fazer uma análise da superfície. Entrando nas complicações propriamente ditas, é importante a gente falar também que elas são raras e estão cada vez menos frequentes, seja pelo avanço nas tecnologias dos microcerátomos, seja pelo advento aí do fento, que está sendo cada vez mais usado. Esse estudo que eu trouxe aqui para ilustrar a prevalência das complicações mesmo, é um estudo mais antigo, mas foi o que eu encontrei. E a gente vê que mesmo um estudo antigo já era raro, né? Disco fino aqui, 0,3%, perfuração do disco, que é o button hole, 0,1%. Mas apesar de serem raras e estarem cada vez menos frequentes, se ocorrer, elas podem acarretar a diminuição da acuidade visual e até da qualidade de vida do paciente, né, diretamente. Então, todo cirurgião refrativo deve saber reconhecê-las e manejá-las. Na primeira complicação, então, que eu trouxe, é o buttonhole. Nele é quando a lâmina do microcerátomo ela faz o corte mais superficial, ou seja, né, na parte ali do ápice corneano, esse corte ele vai pegar mais, vai atingir a região do epitélio e da membrana de Bowman. O fator de risco principal aqui é a curvatura corneana elevada. O K maior do que 46 é o principal fator de risco. Porque nessas córneas mais curvas, pode acontecer de na hora do aplanamento ali, a região do ápice ela meio que dá uma dobrada aqui, igual a gente está vendo nesse desenho aqui, e aí quando a lâmina passa, fica superficial aqui. Além disso, outros fatores de risco são cicatrizes corneanas ou opacidades prévias. A conduta nesses casos se possível, né, não levantar o flap, igual eu comentei. Se conseguir identificar ali antes da levantação do flap, o melhor é não levantar, suspender a cirurgia nesse olho. Agora, se só for observado depois de tentado levantar, você vai reposicionar ali com a melhor exatidão de posição possível, abortar a ablação do laser, aguardar um período aí de cerca de 3 a 6 meses para uma estabilidade refracional e topográfica, e depois desse período programar uma nova cirurgia. E aí, na programação dessa nova cirurgia, o ideal é que seja uma ablação de superfície, que aí o PRK com o uso da mitomicina. Aí existe não é bem uma divergência, é uma opinião de especialista. Alguns falam que o trans-PRK é mais indicado, outros falam que não tem tanta diferença. A gente vai falar disso na parte da discussão. Um ponto interessante aqui, importante no buttonhole, é não fazer a ablação. O CBO traz essa imagem aqui, é até do CBO. Fala que se a ablação for feita ali no intraoperatório, na presença do buttonhole, aumenta a chance de ter reis local, induz um astigmatismo irregular e, consequentemente, perda da acuidade visual. Essa imagem do CBO foi feita, a ablação, em cima de um buttonhole, e o paciente evoluiu aí com esse reis e com células na interface. A próxima complicação, então, é o free cap. Nesse caso, o corte do microcerátomo, ele vai fazer um corte total na lamela, deixando sem pedículo. Como a gente está vendo a imagem aqui, o flap ele saiu junto com o microcerátomo, né? O principal fator de risco aqui são córneas planas. Na córnea plana, igual tem no desenho esquemático aqui, o anel ele não encaixa bem, ele pega só uma porção ali da córnea e, consequentemente, o microcerátomo faz o corte completo dessa porção que ficou ali no anel. Outros fatores de risco também são a programação de um flap fino ou com diâmetro muito pequeno e a perda do vácuo na parte final ali do corte.
Nesse caso aqui, é uma das complicações que a ablação ela até pode ser feita. O cirurgião ele vai avaliar ali o leito estromal. Se ele tiver regular, a ablação pode ser feita e na sequência irriga o flap, reposiciona. E aqui a importância da marcação, né? Sem a marcação é praticamente impossível reposicionar de maneira adequada aí o flap. Em seguida é colocada uma lente de contato. Não é necessário suturar esse flap. Pode ser suturado, mas não é necessário. Agora, se o leito estromal estiver muito irregular, aí é reposicionado o flap e aguarda a cirurgia para um segundo momento. E flap fino. A literatura traz que o flap com menos de 100 micras, ele tem chance de enrolar suas bordas, que pode gerar um hazer e até estrias, que pode ser até na área central. Eu trouxe uma revisão de literatura aqui que está no livro do CBO, que é só uma parte dela, é uma revisão bem extensa, que ela mostra que na grande maioria das vezes, a espessura real, né, efetiva do flap, ela é quase sempre inferior à programada que indicada pelo fabricante. Aqui ele mostra vários fabricantes e a espessura programada aqui, que o fabricante, se você programasse nessa aqui, o fabricante seria essa aqui a proposta, 160, 130, e a efetiva aqui a gente vê que em todos os exemplos ficou um pouco mais fino. Então tem essa tendência de ficar um pouco mais fino do que o programado. Então, se esse flap for muito fino, é, o ideal é também abortar a cirurgia, se tiver ali com o leito irregular, reposicionar o flap, abortar a cirurgia e aguardar esse novo período. Aí uma nova tentativa também é realizada no segundo momento. Aí aqui fala também que pode ser feito um novo LASIK também, só que com um corte mais profundo, ou já partir direto para o PRK. Por fim, a gente tem um flap incompleto, que como o próprio nome diz, o corte do microcerátomo aqui ele não completou seu trajeto. Nesse caso aqui, o principal fator de risco é uma perda do vácuo, uma perda da sucção, mas também pode ser causado por uma má qualidade na lâmina, uma aspiração de conjuntiva ali no anel de sucção, ou uma obstrução mecânica à passagem do microcerátomo, seja por cílio, pelo bléfaro, paciente que tem uma órbita profunda, uma fenda pequena, às vezes impede ali que o microcerátomo realize seu movimento completo. Nesses casos, vai depender de como é que ficou ali o leito estromal, né, o leito residual exposto. Se foi muito pouco, né, assim, estava no finalzinho do corte, e tem um leito viável para fazer o laser pode ser feito, e o flap é reposicionado normalmente. Agora, se não tiver espaço suficiente para fazer o laser, igual nessa imagem que eu trouxe aqui, a cirurgia também deve ser abortada e programada uma nova cirurgia também nesse período variável aí de mais ou menos uns 3 meses. Aí aqui a referência já traz o Trans-PRK como a melhor opção. E é isso. Aí eu trouxe aqui para a gente discutir agora nesse momento final. Igual eu falei, não são bem divergências, né? São opiniões variadas aí na literatura que eu acho que vale a pena a gente discutir. A primeira é na abordagem do flap fino ou incompleto. Se é melhor, no segundo momento, fazer um novo flap mais espesso ou já partir direto para o PRK. Outro questionamento é se a gente optar pelo PRK, se o trans-PRK tem uma superioridade em relação ao tradicional. Outra dúvida também, outro questionamento, variação na literatura, é se a gente sutura ou não sutura o flap, no caso do free cap, e se tiver uma complicação no primeiro olho, né? Se você suspende os dois olhos ou não, ou se passa para o segundo olho tentando corrigir a complicação do primeiro. Essas são as dúvidas aí, as divergências na literatura, e essas são as referências. Perfeito, Rafael. Hoje nós temos a presença do Dr. Cláudio Cury e do Dr. Lucas Pires. Hoje nós vamos inverter um pouquinho a ordem aí dos comentários. Vamos convidar o Dr. Lucas para fazer os seus comentários iniciais aí, por favor. Bom dia, boa noite, pessoal. Lucas. Tudo bem? Eu estou falando bom dia que o meu relógio biológico está até meio desregulado. Muito bem. O Rafael fez uma apresentação que, para mim, é uma das apresentações mais difíceis, um dos temas mais difíceis, que é falar sobre flap de LASIK
e fazer essas comparações entre laser de fenômeno segundo e o microcerato. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de complementar algumas colocações que o Rafael fez. Para mim, a primeira vantagem de longe sobre o laser de fenômeno segundo é a possibilidade da gente poder ver o flap sendo feito, a gente poder abortar o procedimento, tirar o pé do pedal do laser, se alguma intercorrência já está sendo visualizada na hora da confecção do flap, coisa que não acontece no microcerato. No microcerato, você acopla o anel de sucção de metal, espera o vácuo atingir em torno de 60 milímetros de mercúrio. 65 milímetros já seria até um limite máximo, e não, como o Rafael colocou que pelo menos 65 milímetros. Não é isso. 65 já é o limite máximo. Acima disso, a pressão do olho do paciente já está muito acima do normal. Mas o nosso microcerato Hansatome, ele tem lá uma estação, né, de fazer o vácuo, de medir e tal, ele não alcança mais do que isso. Pelo menos eu nunca vi o módulo do Hansatome passar de 65 milímetros de mercúrio. E aí, quando você acopla, você não vê se o flap tem um button hole, se está acontecendo um button hole, como você vê no laser de fenômeno segundo, se está acontecendo uma vertical breakthrough, vertical bubble breakthrough, ou seja, uma quebra por bolhas de cavitação que vão passar pelo epitélio e vão causar um impedimento da realização do LASIK também, no caso disso acontecer no laser de fenômeno segundo. Então, você não vê se teve um button hole e você não vê se teve um free cap, a não ser quando o microcerátomo retorna à sua posição original, e aí sim o médico vai desacoplar todo o sistema e ver se enxerga o button hole, ou se, né, no caso do button hole, ou às vezes a retirada do microcerátomo com o anel de sucção pode trazer o flap dentro do microcerátomo no caso de um free cap. Não significa dizer que o flap vai estar todo cortado o pedículo, e que o flap vai estar na córnea. Então, é muito importante frisar para quem nunca teve essa complicação que não deve simplesmente entregar o microcerátomo e o anel de sucção para a enfermeira sem verificar se o flap está na córnea. Porque se o flap estiver dentro do microcerátomo, o microcerátomo terá que ser desmontado para recuperar esse flap que está lá dentro dele. Ok? Eu quero dizer o seguinte: acontecer free cap ou button hole, isso não é culpa do microcerátomo. Não é. Isso é culpa do cirurgião. Sempre. Porque o button hole vai acontecer não apenas porque a córnea sofreu uma invaginação central, quando é muito curva. Essa invaginação central ocorre quando o cirurgião não sabe escolher o diâmetro correto do anel de sucção. Então, se o cirurgião se depara com uma córnea muito curva, acima de 46 dioptrias, e o cirurgião escolhe um anel de sucção de diâmetro grande, o diâmetro grande vai fazer mais córnea entrar para dentro do anel. Você vai ter mais córnea lá dentro, e na hora que o microcerátomo passa, diferente do aplanamento do laser de fenômeno segundo, que é um aplanamento do centro para a periferia de forma homogênea, o aplanamento do microcerátomo ocorre numa forma de onda. Ele começa a aplanar onde o microcerátomo começa a pegar, a córnea vai aplanando, corta, e quando o microcerátomo volta, a córnea vai voltando à sua curvatura inicial. Então, até o modo de aplanamento é diferente, e o cirurgião tem que entender isso. Tem que entender a dinâmica desses microcerátomos, não importa se o microcerátomo é pivotante ou se ele é translacional, mas o movimento de onda sempre acontece no microcerátomo. Então, a escolha de um anel de sucção com diâmetro grande em uma córnea com a curvatura acima de 46, o risco de ter um button hole é eminente. Então, isso é culpa do cirurgião. O free cap, da mesma, assim, de forma um pouco diferente, o free cap ocorre
não só porque a córnea é plana e o microcerátomo não acopla direito. O microcerátomo acopla direito, sim. Sabe, Rafael? Uma vez que ele está lá, ele foi bem colocado e você aciona o vácuo, se o vácuo atinge os 60 milímetros de mercúrio, isso te diz que você pode acoplar o microcerátomo e ir adiante. Então, o anel de sucção está bem acoplado. O que acontece é que quando você tem um free cap, é quando você tem uma córnea plana, geralmente abaixo de 42, 41,5, e aí a córnea já está plana. E o médico escolhe, nesse caso, um anel de diâmetro pequeno, então a córnea oferece menos resistência na hora de encurvar e o diâmetro está pequeno. O microcerátomo ele corre mais do que correria se você tivesse com um anel grande. Então, a tabela que você mostrou mais no início da aula, mostrando as relações de escolha entre anel de sucção e curvatura da córnea, aquela tabela ali, se não for de profundo conhecimento do cirurgião, ou se o cirurgião tiver dúvida, a tabela está lá para ele consultar, para ele não errar na escolha do anel e no uso do microcerátomo. Então, quando acontece um buttonhole ou um free cap, não se engane, isso não é culpa do microcerátomo, é culpa do cirurgião que não soube escolher a combinação correta. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, né, entendam vocês o seguinte, o Rafael mencionou muito bem aí as marcações em um flap antes de começar a fazer, né, ou seja, no caso do microcerátomo, a gente marca a córnea antes de fazer a sucção e de fazer o corte. No caso do laser de fenda de segundo, pode ser um pouco diferente, uma vez que o laser de fenda de segundo, ele não deixa a córnea solta, ele separa por bolhas de cavitação, e se o cirurgião não fizer a técnica correta para soltar o resto das comunicações, o flap ainda está aderido lá. Então, no laser de fenda de segundo, você pode fazer o flap primeiro, tirar o vácuo do laser de fenda de segundo, e antes de começar a levantar o flap, aí você pode fazer as marcações. Na minha opinião, você fazer as marcações depois, que você vai colocar linhas de caneta. Essas linhas de caneta podem criar opacidades para a passagem da energia da luz do laser. Então, na minha opinião, isso diverge um pouco. Tem médico que já quer fazer as marcações antes, tudo bem. Mas, na minha opinião, eu faria o flap primeiro e marcaria logo antes de tentar enfiar a espátula específica do laser de fenda de segundo, que a espátula de levantar do laser é diferente da espátula para levantar no microcerátomo. Então, eu faria as marcações após a atuação do laser de fenda de segundo. Mas uma coisa que há muito tempo, todo ano que passa, eu tento comentar isso nas aulas, chamar a atenção de vocês, que é tão grande a importância dessas marcações, que no caso de um free cap, que o cirurgião pode falar assim, o flap ele tem que ele tá assim ou ele está de cabeça para baixo? Como é que eu vou saber onde que é o epitélio e onde que não é? Um cirurgião menos experiente para ver isso no microscópio. Por isso as marcações são fundamentais nesse auxílio, por elas serem assimétricas. E mesmo porque, se um pedículo é superior, e foi falado que a espessura de um flap de microcerátomo é mais espesso no início, ou seja, ele é mais espesso inferiormente, quando chega no meio ele fica mais fino, e quando vai lá perto do pedículo ele pode ficar um pouco mais espesso também. Então você você gera um flap tórico, um flap astigmático. Então se você girar esse flap para uma outra posição, você faz a programação do laser certinho, mas o flap pode gerar um resultado refracional não desejado. Se isso seria tão importante na hora de fazer um flap para uma cirurgia refrativa, eu não entendo porque em transplantes de córnea, uma córnea de um doador não poderia ser escolhido não só compatibilidade de idade, mas ser escolhido uma córnea de um mesmo olho direito de um doador para um olho direito do receptor. E na hora de fazer marcações para fazer pontos, por que não existiria um marcador de pontos que marcaria a posição superior do doador? E este botão, não interessa se é lamelar ou se é um botão completo,
também tentar combinar com a mesma posição do receptor em um transplante de córnea. Isso simplesmente eu nunca ouvi falar em congresso nenhum, ninguém comenta sobre isso, e está todo mundo vibrando, batendo palma só porque conseguiu fazer o transplante, dar os pontos e fechar o olho. E isso é sinal de sucesso. Então, vejam quantos transplantes poderiam ser melhor se o cirurgião melhorasse a sua técnica de sutura, não apertasse tantos pontos, se tivesse disponível um topógrafo para fazer uma topografia pré-operatória e se a córnea ainda fosse mais bem colocada num caso de um transplante. Isso é tão valorizado no LASIK que não entra na minha cabeça porque que o transplante não é. Então, essas são as colocações de hoje, para vocês também pensarem aí no caso de quem está fazendo fellow de córnea em transplante, pensar numa melhor atuação de transplante. É isso. Obrigado. Perfeito, Lucas. Excelente. Vamos para as observações agora do Dr. Cláudio Cury, por favor. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, Boa noite. hoje só queria dar os parabéns aí para o Rafael Oliveira. Eu gostei muito da sua apresentação, acho que foi das melhores que teve até hoje aqui sobre esse tema. E as considerações do Dr. Lucas também foram muito pertinentes. A minha experiência com microcerátomo é zero, então meus comentários vão ficar aí com o que o Dr. Lucas já falou, que eu só aprendi hoje e eu tenho pouco a passar para vocês. É isso aí, gente. Ok, Cláudio. Então vamos lá, Reinaldo, com as suas observações. Rafael, pode fechar esse seu slide aí? Tá sem microfone, Rafa. Ativa seu microfone. Alô? Não, beleza. Não, fecha o seu slide aí, por favor. Tem que parar de compartilhar, Não, né? fecha a sua apresentação. Tá. Bom, realmente a incidência de complicações com microcerátomo é muitíssimo maior do que com laser de fento segundo. Lembrando que a complicação com laser de fento segundo, ela também é rara. Com o LASIK, ela é rara. Não é comum a gente ter complicações com flap. Agora, o que me estranhou foi essa estatística sua aí. Você falando uma estatística de 1.000 olhos, se não me engano, esse trabalho foi feito por residentes. Se não me engano. Tá? Confere lá, mas eu estou achando que esse trabalho foi feito por residentes. Mostrando que realmente a curva de aprendizagem é muito rápida. Né? Os residentes fazendo a cirurgia não teve assim, uma diferença tão significativa em relação aos cirurgiões experientes. A diferença é que ali tem uma incidência de 6,4% de estrias. Isso é uma incidência altíssima. Não faz muito sentido isso, porque realmente a estria ela compromete a qualidade de visão. Né? Debris na interface, você colocou lá 3%, eu também achei muito, mas é menos problemático do que as estrias. Tá? Eu tenho uma questão seguinte, gente. Quando você tem complicações com flap, seja flap incompleto, seja um flap muito fino. Quando você fala muito fino, gente, é aquele flap que deixou a Baumann colada ao estroma. Praticamente saiu só o epitélio. Nesses casos, flap incompleto, um flap muito fino, ou um buttonhole, o básico é nunca aplicar laser. Nunca. Porque sempre você vai ter problema de raise. E você vai gerar complicações muito graves e sequelas, muitas vezes, de difícil solução. Outra coisa que já foi feita, eu vi ser feito muitas vezes no ocular laser, que às vezes ficava assim um buttonhole só com aquele pouquinho de Baumann, o flap às vezes não estava nem hipertransfixado, não tinha furo, mas tinha aquela marca da presença da membrana de Baumann. O colega aqui, que ele fazia? Pegava uma lâmina e raspava aquele estroma ali para tentar tirar aquela Baumann.
Primeiro que ela não vai sair. E segundo, que qualquer irregularidade ali naquela área do estroma, você vai gerar um raise muito indesejável. Então, nada de... Deu complicação na espessura, deu complicação, um flap incompleto ou um buttonhole, é reposicionar esse flap e avaliar se é possível você fazer o trans-PRK ou, se for uma indicação, no caso, por exemplo, de uma hipermetropia, considerar um novo corte, idealmente 3 meses. Só que, às vezes, o problema ocorre no segundo olho. E se acontecer no segundo olho, esse paciente vai ter uma anisometropia de difícil abordagem clínica. Então, nesses casos, às vezes, eu não espero 3 meses. Né? Pode fazer aí depois de 30 dias, 40 dias, aí você pode conseguir fazer um novo flap mais profundo. É lógico que essas questões, por exemplo, quando você faz córneas muito curvas, acima de 46, tem mais predisposição para buttonhole. Tem que pensar se uma córnea acima de 46, né, que já está quase no limite de um ceratocone, tem indicação de fazer a cirurgia. E uma córnea muito plana, que pode dar um free cap, também você não vai aplanar demais essa córnea e gerar aberrações por um aplanamento excessivo. Então, as situações que provocam maior risco de complicações com flap, tem que ver também se tem indicação. E se for situações que é possível fazer a cirurgia, considerar, se for miopia, fazer um PRK. Eu discordo um pouco do Lucas quando ele fala que essas complicações são por culpa do cirurgião. Eu posso dizer o seguinte, gente, eu tenho milhares de LASIK, e mesmo depois de já muito experiente, de vez em quando a gente tem uma complicação, e não é por erro de escolha do disco. Às vezes a gente não entende o que aconteceu. Né? Ali é um equipamento mecânico. E tem que lembrar que até alterações de voltagem na rede podem fazer com que a rotação, aquilo é uma turbina, pode criar um problema durante a confecção do flap. E essa é uma das vantagens do fento. Se você tiver uma perda de vácuo, você não mexe no flap. Você simplesmente espera aquelas bolhas de cavitação desaparecerem e no mesmo dia você vai fazer um novo flap. Diferentemente do LASIK, que vai deixar uma sequela e você vai ter que esperar um bom tempo aí para poder fazer um novo flap. Vejamos aqui, o que mais que eu... bom, vamos para essas questões então aqui. Flap fino, novo flap mais espesso ou PRK? Se o paciente tiver uma indicação boa para um PRK, eu acho que eu prefiro o PRK. Por quê? Porque se esse paciente tiver, nesse flap fino ali, você tiver tido uma predisposição ao raise por causa daquela ter mantido ali a Baumann, o PRK com mitomicina, você vai ter provavelmente uma ablação central muito mais regular. Porque às vezes não transfixou o flap, mas deixou ali uma cicatriz central. E você pode tirar essa cicatriz central fazendo um PRK. Nesse caso, sim, aí nesses casos de reabordagem, é sempre desejável fazer um trans-PRK. Lembrando que, você fez uma pergunta também, será que o trans-PRK é melhor do que o PRK? Eu vejo o seguinte, o trans-PRK tem algumas indicações. Quando você está tratando um flap que teve uma complicação prévia. Agora, se você tem um olho normal, eu não vejo nenhuma vantagem do trans-PRK sobre o PRK. E vejo uma desvantagem. Se você tiver uma ablação de uma baixa miopia, você pode colocar lá um epitélio de 50 micras, 55, 45. Isso vai fazer com que, percentualmente, seja significativo essa alteração de ablação do flap em relação à correção da metropia. Então, não é raro, com pacientes fazer um trans-PRK em baixas miopias, que você tenha uma surpresa refracional. Então, em baixas miopias, eu não indico o trans-PRK, porque ele é menos preciso que o PRK. A outra pergunta foi,
uma complicação no primeiro olho, eu devo fazer o segundo olho? Nunca. Você tem que dar ao paciente o direito de, inclusive, não querer ser reoperado. Então, você não opere o segundo olho. Porque senão, veja bem, se o paciente depois ficar insatisfeito, né, ficar inseguro, você operou o segundo olho, então você não vai dar ele alternativa de deixar de operar. E mais grave, e se você tiver a mesma complicação no segundo olho? O paciente vai virar assim, doutor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor tem uma complicação no primeiro olho, aí o senhor pegou e foi operar o segundo olho e teve a complicação no segundo olho. Você vai falar o quê? Bom, outra questão em relação à pressão. Gente, uma pressão de 60 milímetros de mercúrio, que é aquela gerada pelo microcerato ou pelo fento, é uma pressão que provoca uma oclusão da artéria central da retina, por isso a amaurose. Provoca uma isquemia do segmento anterior, por isso a medríase. E o tonômetro de Barraquer sempre deve ser usado. E aquele anel impresso na base do tonômetro deve estar dentro da área de aplanamento. Então, essas três condições são necessárias e imprescindíveis para que você possa começar a fazer o flap. Então, veja se tem primeiro uma amaurose, veja se tem uma midríase e veja se tem o aplanamento adequado do tonômetro, né? Bom, são essas as considerações. Lembrando que complicação com flap, quem já teve, não tem muita saudade do LASIK. Embora as complicações sejam raras, é mais ou menos como avião. Cai muito pouco, mas quando cai é tragédia. Geralmente deixa sequela. Então, não é por outro motivo também que o PRK, nos últimos anos, tem ganho uma maior predileção, embora o efeito, né, de marketing do LASIK seja insuperável. Insuperável. Então é isso aí. Parabéns. Eu também gostei muito da sua apresentação, Rafael. Muito, muito, muito boa. Então agora vamos deixar agora para que todos possam tirar as suas dúvidas e fazer perguntas. Que o Rafael está o mês inteiro estudando sobre complicações com flap. Ele deve estar ansioso para responder as perguntas de vocês aí. Com certeza. Pessoal, antes da gente passar para as perguntas, eu quero fazer alguns comentários finais aqui. Realmente a apresentação do Rafael foi muito completa, muito objetiva, e não resta muito o que falar. Mas basta lembrar o seguinte, existem algumas situações em que realmente o LASIK ele é imprescindível, seja com pento, seja com lâmina. Você tem um paciente hipermétrope, principalmente hipermetropia mais acentuada, hipermetropia acima de 3 dioptrias, a chance de você ter um péssimo resultado fazendo um PRK realmente é muito grande. Então, caso de hipermetropia, é imprescindível que se faça o LASIK. O LASIK, quando o Lucas se referiu que a culpa, quando a gente tem uma intercorrência no LASIK, a culpa é sempre do cirurgião, acho que o que ele quis dizer é o seguinte, cabe ao cirurgião selecionar aqueles pacientes que devem ser submetidos a essa técnica ou não. Se a gente seguir exatamente as recomendações do fabricante com relação, se a gente tiver a curiosidade de ler o manual do proprietário lá do microcerato, seja o fento, seja os microceratos com lâmina, existem algumas contraindicações absolutas. E uma delas é o que já foi citado várias vezes anteriormente. Pacientes que têm CAMED acima de 46, 46,5, não devem ter a sua córnea delaminada, principalmente se for uma zona ótica de 9,5, e realmente você vai ter um button hole. Então, se você tem um paciente lá que o CAMED dele é 47, não faça um LASIK com lâmina, porque a chance de você ter um button hole é quase que 100%. Por outro lado, se você tem um paciente com a córnea plana, um CAMED lá de 39 e tem uma baixa miopia, não faça um LASIK com lâmina, porque a chance de você ter um free cap também é muito grande. Lembrar que o free cap, como já foi mencionado aí pelo Reinaldo anteriormente, ele não contraindica a aplicação do laser. Você teve lá um free cap e
e você está com o seu cap lá, o seu retalho na mão, você simplesmente guarda ele lá no soro fisiológico, aplica o laser. Se o flap estiver bem marcado, você vai conseguir reposicionar aquele free cap lá com bastante facilidade e sem maiores intercorrências. Por outro lado, se você teve um buttonhole, seja um button... Primeiro que buttonhole já não deve nem levantar o flap. Toda vez que a gente faz uma delaminação de córnea, antes da gente levantar o flap, a gente tem que observar. Se você não tem um orifício central, que tem lá um anel central, que você teve um buttonhole, não precisa nem levantar o flap. É simplesmente lavar, colocar uma lente terapêutica e conversar com o paciente e falar que houve uma intercorrência e que você vai esperar pelo menos 3 meses para fazer uma nova cirurgia. Se você optar por trans-PRK, que realmente é a opção menos invasiva para a córnea, você certamente vai ter um melhor resultado do que você tentar fazer um flap mais profundo do que na cirurgia anterior. Trans-PRK, talvez a melhor indicação do trans-PRK seja exatamente aquele paciente que teve um buttonhole e que você precisa tratá-lo e a melhor maneira de remover aquele epitélio é realmente com laser. Se você fizer com álcool, você corre o risco de você eventualmente penetrar o álcool ali na interface do flap e você ter um mau resultado. Se você tentar com lâmina, você pode deslocar esse flap. Então, realmente, o mais sensato é o trans-PRK, o nosso legítimo Streamline, e, sem dúvida, é a melhor opção para ele. Com relação ao fento segundo, naturalmente que o fento segundo também é uma ótima opção para delaminação de córnea e confecção do flap. Agora, se você observar essas regras simples de indicação do laser com lâmina, a chance de você realmente ter uma intercorrência é muito pequena. É claro que a única maneira que tem de evitar a intercorrência é não operar. Se você faz LASIK com uma certa frequência, eventualmente, mesmo seguindo todas essas normas aí de segurança, você eventualmente pode ter um ou outro free cap, um flap fino, um flap mal cortado. Se você tiver lá um cílio que entrou na interface lá do corte da lâmina, isso pode causar uma irregularidade. Então, realmente, intercorrências acontecem. E como o Reinaldo já relatou, eventualmente a gente observa todas essas regras de segurança e você eventualmente pode ter lá um buttonhole, como raramente acontece, mas eventualmente pode acontecer. Uma coisa que eu gosto sempre de falar com os meus pacientes que vão ser submetidos ao LASIK é que o LASIK é uma cirurgia de 2 etapas. Existe a etapa de confecção do flap e a etapa de aplicação do laser. Então, na realidade, não é uma cirurgia, são 2 cirurgias. Sendo que a segunda cirurgia, que é a aplicação do laser, esse procedimento só poderá ser realizado se você teve um flap de boa qualidade no primeiro procedimento. Então, isso fica mais fácil. Se você eventualmente tiver lá um buttonhole, precisar explicar para o seu paciente por que você não aplicou o laser, você já relatou para ele antes da cirurgia, e como é uma cirurgia de 2 etapas e você não teve um flap de boa qualidade, o mais sensato é não aplicar o laser naquela data. Então, quando a gente esclarece isso previamente, no pré-operatório, fica mais fácil da gente explicar para o paciente essas eventuais intercorrências que podem acontecer. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou chamar aqui um por um. Arnaldo, antes que você chame, eu queria reforçar essa abordagem sua, ela é primorosa. Vocês prestaram atenção nisso que o Arnaldo falou? A técnica indicada vai ser o LASIK. Agora, o LASIK é uma técnica que tem 2 etapas. Uma etapa é a confecção do flap. Se essa confecção do flap for de boa qualidade, será feita a segunda etapa. Ou seja, você já deixa condicionado ao paciente que, por uma questão de segurança, se a primeira etapa não foi concluída com sucesso, a segunda etapa não deve ser realizada. Isso é muito bom, porque essa abordagem é perfeita. Porque você já coloca para o paciente essa possibilidade.
o que é muito rara, mas acontece, né? E eu vou mostrar para vocês amanhã alguns casos, e não é como a maioria dos casos que eu, que eu recebo de outros colegas. Eu vou mostrar para vocês casos que eu operei, entendeu? Então, amanhã eu vou mostrar para vocês. Então, ok. Então, Vamos para as vamos lá, perguntas aí dos Reinaldo. colegas. Vamos convidar a doutora Maria Luísa para fazer os seus comentários e as suas perguntas aí. Boa noite, Rafa. Ótima aula. Parabéns pela apresentação. Eu só fiquei. É uma curiosidade e uma dúvida juntamente. Qual o benefício de deixar o flap, então, superior, já que tem um comprometimento da inervação, tanto temporal quanto temporal e nasal? Por que eu ia fazer o flap superior e não fazer o outro tipo de flap? Você quer responder, Rafael, ou você prefere que a gente responda? Não, vocês podem responder. Eu já vi cirurgião falando que ele superior ele fica protegido ali debaixo da pálpebra, mas não sei se é um motivo. E eu acho também que depende do microcerátomo, do lugar que a pessoa trabalha. Às vezes ela trabalha num local que só tem o que faz superior. Não sei. Essa pergunta da Maria Luísa ela é muito interessante, muito pertinente, pelo seguinte: a primeira geração de mixerátomos que nós tivemos, o ACS, por exemplo, era um mixerátomo que tinha o flap, fazia o flap nasal. Quando você tem um flap nasal, essa não é uma posição muito anatômica. Você rebate o flap para o quadrante nasal, aplica o laser e volta com o flap no lugar. Só que, como você tem quando você tem um rinite nasal, o próprio movimento de piscar do paciente pode eventualmente descentrar e deslocar esse flap. Então, quando a gente comprou o nosso primeiro mixerato, a gente praticamente não dormia de um dia para o outro, imaginando se no dia seguinte o flap iria estar no lugar ou não. E era relativamente comum a gente ter o desprazer de observar no dia seguinte que o flap já não estava na sua posição normal anatômica. O próprio movimento de piscar do paciente, eventualmente, tem um olho seco do paciente, o paciente esquecia de usar o lubrificante, isso causar uma certa aderência do flap, muitas vezes na conjuntiva da pálpebra superior, e descentrar esse flap. Então, quando surgiram os primeiros mixeratos, eles eram realmente de corte nasal, e eu não tenho saudade nenhuma dessa época. Quando nós tivemos a evolução para o mixerato XP da Bausch, que era fabricado pela antiga Chiron, esse rinde superior, a grande vantagem é que realmente era mais anatômico, e o próprio movimento de piscar do paciente já mantinha o flap na sua posição normal. Então, isso realmente foi uma evolução muito grande na cirurgia lamelar e reduziu bastante a incidência de complicações. Quando nós migramos do Ransatome para o Ransatome XP, isso foi uma melhora maior ainda, porque o Ransatome, ele eventualmente, ele parava, ele não tinha um motor muito potente, então se um cílio se alojava ali na interface da lâmina, muitas vezes o aparelho ele travava. E o XP ele já era um equipamento com movimento pendular, então a chance de você ter realmente uma parada do corte era muito menor. Então realmente foi uma evolução muito grande. E realmente hoje em dia não existe, o nosso mixer, o nosso 502, ele também nos dá a opção, a gente pode customizar o nosso flap. A gente pode escolher o diâmetro, a espessura e pode também você pode, eventualmente, se você quiser, você pode fazer um flap com rede nasal. Mas eu, pessoalmente, não me lembro. O primeiro flap que eu fiz com o nosso 502, eu fiz nasal, porque esse paciente tinha um pterígio e o engenheiro que estava fazendo o primeiro veio para nos orientar. Ele era um engenheiro, não era um cirurgião. Ele me sugeriu que eu fizesse um rinde nasal justamente por causa desse pterígio do paciente.
E para o meu desprazer, na minha primeira cirurgia, eu fiz lá o flap. Na hora que eu fui levantar o flap, o próprio pterígio não teve um corte bom na cabeça do pterígio. Eu tive que pedir lá uma tesoura de vanos para poder cortar um pedaço do pterígio para poder levantar o flap. Então, realmente, essa posição de você fazer flap nasal, independentemente desse paciente ter pterígio ou não, não é uma posição anatômica e não é a melhor opção. Eu não me lembro de nenhum outro colega que eu tenha visto que tenha usado o Fente segundo para poder fazer um flap nasal ou temporal ou inferior, apesar de ser teoricamente possível, mas não é desejável que a gente faça um flap nasal ou inferior. Ok? Vamos convidar agora o doutor Rafael Salinas para fazer os seus comentários e a sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa Parabéns noite. pela aula. Realmente bem completa. Até me complicou um pouco para dar aula semana que vem. Já introduzi um pouco do assunto. Eu tinha algumas dúvidas daquela que você colocou no slide final. Realmente o doutor Reinaldo e o doutor Arnaldo já conseguiram tirar. E eu fiquei só com uma dúvida que eu acho até que eu sei a resposta, mas eu queria saber de você que estudou um pouco mais a fundo o tema. O microcerátomo ainda tem alguma vantagem sobre o laser de Fente segundo, no que você leu? Olha, ô Rafa, no que eu li de benefício visual, né, esse resultado refrativo, não, falam que é semelhante. Inclusive, eu achei que é semelhante. Tanto não é igual, não é nem melhor nem pior, nenhum dos dois. As diferenças são justamente no laser de Fene segundo tem menores imperfeições no flap, mas o resultado refrativo, o que a maioria das referências falam é que é igual. Igual. É que o Na laser, prática, a única vantagem seria o custo, porque o custo do leite de Fente segundo é muito caro. E muitas vezes o médico já sente uma dificuldade em convencer o paciente em fazer uma cirurgia particular, ainda mais aumentar o preço, porque a tecnologia aumentaria a qualidade. Então, o preço do microcerátomo é menor. Para mim, é a única coisa que justificaria como vantagem. Mas eu não lembro quando é que eu fiz um LASIK microcerátomo na minha vida. Eu não lembro quando é que foi. Mas Perfeito, obrigado. Deixa eu fazer só uma observação também aqui. Eu concordo com tudo que o Arnaldo falou sobre o ACS, que fazia esse flap nasal, e as complicações que eu vou mostrar para vocês são todas com o ACS, todas, mostrando que, na verdade, o desenho do microcerátomo ele era mais importante na causa das complicações do que o próprio operador. Tanto que quando foi melhorado o microcerátomo, que passou a ser pivotado, um motor com maior potência, ele para de travar. O ACS, qualquer coisa, um cílio no trilho, travava de um flap incompleto. Esse nosso agora, ele tem um torque que é um negócio absurdo, ele sai arrastando o micro. Você está com. Às vezes o bléfaro entra na frente, ele empurra o bléfaro e vai embora. Antigamente, não. Um cílio era suficiente para interromper o trajeto do ACS. Então, mostrando que então, a tecnologia evoluiu. A evolução fez com que a incidência de complicações com flap hoje seja muito mais rara do que era na época da primeira geração de microcerato. Perfeito. Então vamos lá, vamos convidar o doutor Vinícius para fazer a sua pergunta e os seus comentários. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o Rafael pela aula. Achei uma excelente aula, bem completa. Minhas dúvidas, na verdade, já foram todas esclarecidas por vocês previamente, que uma das minhas dúvidas era a questão de operar ou não o outro olho, caso tivesse uma complicação no primeiro olho, e sobre as vantagens do Trans-PRK, mas ambas já foram bem esclarecidas por todos vocês. Perfeito, Vinícius. Então vamos para o doutor Rafael Raad, então. Boa noite. Rafael, excelente aula. Bom, minha opinião é igual do Vinícius. Vocês já tiraram todas as minhas dúvidas na discussão prévia aí. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Já está tudo sanado. Ok, Rafael. Deixa eu fazer só uma observação aqui de vantagem do microcerato sobre o fento.
que aconteceu essa semana, os meninos viram lá. É uma paciente que, depois de várias tentativas de fazer o flap com o microceratum, com o fento, eu não consegui. Ô, Lucas, o diâmetro, às vezes, porque você precisa fazer um H-LASIK, você tem que ter um diâmetro de, no mínimo, 9 milímetros. E fazer, às vezes, o aplanamento com o anel aquele prisma de aplanamento do fento, às vezes ele não consegue chegar a 9 milímetros. Você tenta, ele não chega. E você não pode reduzir a área de ablação, porque senão você não vai conseguir ablar adequadamente, fazer o H-LASIK. Então, nesse caso, isso aconteceu esta semana, eu peguei, conversei com a paciente e falei que não era possível fazer a técnica inicialmente planejada, que nós poderíamos tentar fazer com a lâmina. Quer dizer, eu enchi a bola do fento, depois não consegui fazer com o fento. Mas o que acontece? Ela estava muito motivada a fazer a cirurgia, e então ela aceitou fazer com o microceratum, e foi uma facilidade fazer com o anel de 9,5, e o flap saiu perfeito, sem nenhuma dificuldade. Então, eu diria que uma outra vantagem, além do custo, que foi muito bem levantado, é também que, se tecnicamente você não conseguir um flap no diâmetro necessário para uma ablação de hipermetropia, você tem a alternativa de fazê-la com o microceratum. Pessoal, Perfeito, eu gostaria Reinaldo. de complementar o raciocínio do Dr. Reinaldo aí, falando o seguinte. Um dia, eu tentando ajudar um colega que estava lá no início de aprender a fazer cirurgia com o fento segundo, o médico ele chegou lá e ficou assim: porque o olho do meu paciente ele é muito pequeno, a fenda palpebral é muito pequena. Então, o paciente ele era hipermétrope, ele tinha uma abertura da fenda palpebral mais estreitinha. Não seria isso que iria impedir a passagem do anel de sucção do fento segundo e nem do anel de sucção do microceratum, mas o paciente realmente ele tinha uma força palpebral mais exuberante. O médico já estava mais habituado a fazer LASIK com o microceratum, então ele falou assim: eu quero fazer com o microceratum mesmo. O planejamento inicial era fazer com o fento segundo. Ele chegou lá e mudou. Aí eu virei e falei assim: então tá, então vamos colocar um anel de 9,5 de diâmetro, né? A córnea do paciente tinha 40,5 dioptrias, mas o paciente ia fazer um caso de hipermetropia. Então, as 40,5 dioptrias seriam encurvadas. Até aí, tudo dentro do protocolo, né? O paciente ia ficar com uma córnea mais curva depois. E aí eu falei com ele assim: temos que colocar um anel de 9,5. Aí, no que ele colocou o anel de 9,5 no olho do paciente, ele estava tendo uma dificuldade muito grande, ele não conseguia passar o anel todo. E aí ele virou e falou assim: me dá o anel de 8,5. Pediu para a enfermeira. Aí eu tentei barrar, falei assim: o anel de 8,5 não é o indicado, você tem que ficar com o anel de 9,5 mesmo. Aí ele falou assim: não, porque não está passando, eu quero o anel de 8,5. E aí eu tentei falar no pé da orelha dele: o anel de 8,5 pode propiciar um free cap, né? Não, que eu vou fazer e tal. Aí ele pôs o anel de 8,5 lá. No que ele conseguiu acoplar, realmente, encostar na conjuntiva, eu ainda consegui convencê-lo a não fazer o LASIK, porque só quando entrou o anel de 8,5, eu vi que a córnea do paciente, isso é uma coisa muito atípica, a córnea do paciente era uma córnea de diâmetro pequeno. Então, era uma córnea também atípica no seu diâmetro. E aí eu falei assim: eu acho melhor não fazer, porque aumentou mais ainda a chance de um free cap. Graças a Deus o médico me escutou e abortou o procedimento, porque se ele fosse adiante, com certeza teria um flap livre lá e depois teria dificuldade, né, para aderir esse flap e tudo mais. Então, eu acho assim, a gente está comentando sobre diâmetro de anel, microceratum, mas a gente também esquece das variáveis, não só da curvatura, mas do diâmetro da córnea do paciente.
Então, um flap de LASIK para hipermetropia exige um flap muito bem centrado. Se o flap não consegue estar bem centrado, porque o anel de sucção, como o Reinaldo mencionou, se o anel de sucção do femtosegundo não estiver bem centrado, ele vai gerar um flap de menor diâmetro. Aí você pega um flap menor, você não quer, porque você vai ablar mais a periferia, e você quer um flap grande. Então, às vezes é muito difícil conjugar todos esses fatores para que a cirurgia realmente seja um sucesso. Então, não é sempre que dá. Perfeito, Lucas. Essa observação sua ela é muito importante pelo seguinte: normalmente os míopes são pacientes que têm olhos grandes e normalmente têm um diâmetro corneano grande, e isso não impede a confecção do flap para o LASIK. Já aquele paciente hipermétrope, que é aquele paciente que tem que ser submetido ao LASIK, muitas vezes ele tem um olho pequeno e tem uma córnea que realmente não dá para fazer um flap de 9,5. E é imprescindível que você tenha um flap de pelo menos 9,5 para você poder aplicar o laser, até porque o laser vai ser aplicado na periferia da córnea. Então, aquele paciente que tem alta hipermetropia e tem uma córnea pequena, não deve ser submetido à cirurgia refrativa, porque o resultado realmente não será bom. Então, a gente já cai naquelas más indicações da cirurgia lamelar em casos que não deveriam ter sido operados. Então é isso, pessoal. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Doutor Arnaldo e doutor Reinaldo, eu tenho uma dúvida prática. Ok, No caso Rafael. dessa paciente, doutor Reinaldo, que você planejou fazer o LASIK, a paciente pagou por um LASIK e aí teve que fazer pelo microcerátomo. Como que se aborda a parte financeira dessa paciente? Quem está falando aí? Rafael, valeu. Rafael Salinas. Quem estava comigo lá no dia dessa paciente? Eu estava lá com você, o Rad. Rad, como é que foi a conversa? Explica o que aconteceu lá. Depois de várias tentativas lá no Fento, a gente viu pelo menos umas 4, né? 5. Começou até um pouquinho de quemose, viu que não ia dar, apesar de a gente ter tentado reduzir. Aí você pediu para a paciente, para a gente poder conversar lá na sala de espera, que você ia explicar para ela o que tinha acontecido. Explicou que o laser não conseguia pegar o olho dela, porque era muito pequeno. Deu a opção de parar por ali ou de fazer o outro tratamento com o microcerátomo. Explicou as vantagens, falou que o resultado, teoricamente, seria o mesmo, e também você explicou para ela para poder depois procurar a Fabiana lá, que seria mais barato o tratamento, para poder devolver para ela o valor, a diferença de um para o outro. Ficou claro aí a abordagem? Perfeito. Perfeito. Então, primeiro, tirei a paciente da sala de cirurgia. Um paciente debaixo de um laser não tem condições de tomar uma decisão racional. Eu mandei ela lá para o consultório, chamei o esposo dela, expliquei para ela, na presença do esposo, o que tinha acontecido, e dei para ela a alternativa de interromper e não fazer a cirurgia, já que não tinha começado a fazer a cirurgia, ou então fazer com a outra técnica, que no caso dela poderia ser possível. E a gente ia tentar fazer com microcerato. Tudo de uma forma tranquila, sem pressionar o paciente, e realmente correu muito bem. Essa paciente, inclusive, eu a encontro com ela todo dia, porque ela é minha vizinha. Então, vocês imaginam como que é bom a gente ter um relacionamento transparente, como que é bom a gente poder falar com o paciente como se a gente estivesse sendo gravado. Usem isso na vida de vocês. Aquilo que vocês não gostariam que fosse gravado, vocês não devem dizer. Perfeito, Reinaldo. Pessoal, mais algum comentário? Podemos encerrar? Podemos. Lembrando que essa... Opa, Lucas. Eu só gostaria de enriquecer o exemplo que o Arnaldo deu, do pterígio, do caso dele, que eu estava na sala com ele, a gente estava na fase que a gente estava sendo homologado pelo laser de femtosegundo, então estava todo mundo começando a aprender ali naquele momento, e realmente a indicação do engenheiro de fazer o flap com um rinde nasal, na verdade, não foi por causa do pterígio. O engenheiro explicou o seguinte, que o caso a ser operado era um caso que o paciente tinha hipermetropia
e astigmatismo. Então, se você fosse estudar o perfil de ablação do excimer laser, o excimer laser mostrava um perfil mais ovalado. Quando vocês pegam aquela folha que imprime depois, lá que termina no EX500, vocês veem lá como é que fica mais ou menos o perfil de ablação. Então, esse perfil ele ficaria num formato mais oval e no sentido do eixo de 180. Aí o engenheiro virou e falou o seguinte: nossa, que legal esse caso, vou mostrar uma vantagem. Por que escolher o RIND nasal? Porque quando você escolhe o RIND nasal, o laser de fente segundo ainda pode ser programado para que o flap, ao invés de ficar redondo, o flap também vai tornar um formato ovalado. E o formato do flap iria coincidir com o formato do perfil de ablação. Aí, a gente leigo, a gente não conhecia laser de fente segundo, o Arnaldo aceitou a indicação do engenheiro, só que aí, quando fez o flap, a tração do pterígio tracionava o flap para o lado nasal e o Arnaldo não conseguia voltar com esse flap. A volta não conseguia fazer o flap recobrir a área tratada. Então, isso aí serviu de lição, né? Por que a gente não deveria escolher fazer um flap com RIND nasal? Ele já era ruim, ele já era menos, né, menos bom, vamos colocar assim, na época do microcerátomo translacional, e no dia lá do leite fente segundo foi um transtorno, que o Arnaldo teve que amputar o flap. Ele praticamente fez um PRK numa cirurgia que era para ser feito, um LASIK. Mas o engenheiro também era engenheiro, ele não tinha conhecimento sobre a tração causada pelo pterígio. Esse foi o fator complicador. Lembra disso, Arnaldo? Eu já lembro. E, na realidade, esse foi o meu primeiro caso lá, né? Exato. Foi exatamente na época que já estava sendo homologado. E o meu aprendizado principal nesse evento aí foi o seguinte: toda vez que você for fazer o seu primeiro caso, não chame um engenheiro, chame um cirurgião para estar junto. Engenheiro é muito bom para botar a máquina, calibrar, para fazer os testes de segurança, mas né, você precisa, quando você vai se iniciar em um procedimento cirúrgico, você precisa ter um cirurgião, colega com maior experiência, já com experiência para estar junto com você. Nunca um engenheiro. Okay? Se eu comprar um equipamento e vier um engenheiro para fazer o primeiro caso comigo, eu vou recusar, porque por causa dessa má experiência que eu... Quer dizer, no final deu tudo certo, o paciente ficou super satisfeito, ele era até parente de um médico oftalmologista, meu amigo e tal, mas isso fica um aprendizado. Convidem um colega de maior experiência, nunca um engenheiro. Então é isso, pessoal. Quinta-feira estamos juntos aí com os casos cirúrgicos. Arnaldo, só um segundinho antes de terminar, porque você falou dessa experiência sua com o pterígio, então eu vou dizer a vocês o seguinte: a mudança do ACS, que o Lucas falou, para o XP, gente, o XP é tão mais eficiente que quando eu tenho um caso de pterígio, que eu vou fazer LASIK, eu não tenho a menor preocupação com aquela cabeça do pterígio. A única preocupação que você vai ter que ter ali é fazer uma hemostasia. Você pode fazer com o vasoconstritor. Pterígio, meu filho, vai embora. Você arranca a cabeça dele, decepa o pescoço do pterígio ali e acontece uma coisa interessante. Você secciona os nervos tróficos do pterígio e esse pterígio frequentemente ele atrofia. Então, o paciente tem um pterígio inicial e você está pensando em fazer uma cirurgia refrativa, faça o LASIK, você vai resolver dois problemas. Você vai resolver o problema refrativo e o problema do pterígio. Se fosse o ACS, chegava no pterígio e ele parava. Então, mostrando como é que realmente houve um avanço muito grande da tecnologia. Então é isso aí, gente. Exato. Amanhã nós vamos... Lucas, eu gostaria... Fala aí do Reinaldo, lembrar o seguinte, que o fente segundo, ele não corta qualquer opacidade corneana. Então, se você tiver um paciente lá que tem um pterígio grau 2, naquela região ali, o laser não vai cortar. Muitas vezes você vai ter que pedir uma lâmina ou uma tesoura lá para você complementar o corte. Então, caso de pterígio, a melhor opção, sem dúvida, é o XP. Então é isso. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Amanhã não, quinta-feira, né, Reinaldo? Pedido para o... É quinta-feira. Ô, Lucas, eu gostaria que você e o Cláudio
participasse da sessão de quinta-feira, porque, como eu vou mostrar várias complicações, eu vou mostrar todos os dados que forem necessários, é só para vocês verem o seguinte, o que eu poderia ter feito diferente para evitar essas complicações. E foram complicações minhas, mas todas com o ACS. Então, eu gostaria que vocês participassem para a gente poder trocar uma ideia, porque, embora já tenha havido a complicação, o objetivo nosso é abrir a caixa preta para que não ocorram outros acidentes. Tá bom? Perfeito. Falou, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Então, valeu, gente. Até amanhã, não. Até quinta, Reinaldo. Boa noite, até Até quinta. quinta. Até quinta, Gente, quem pessoal. falou amanhã? Até quinta. Exato. Falou, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite.